solicito divulgação ampla do pronunciamento de Vossa Excelência, inclusive na Voz do Brasil. Deputado Arlindo Tinalha, líder do governo, o senhor tem até 8 minutos prorrogáveis para fazer o seu pronunciamento. Senhor presidente, demais pares, ontem eu vim à tribuna para, dentro de uma outra discussão, que era do Marco Civil da internet, fazer observações iniciais daquilo que estava prevalecendo em plenário numa manobra obstrucionista da oposição. Para não discutirmos o Marco Civil da internet, priorizou-se, por parte da oposição, o debate sobre a Petrobras. E eu afirmei que retornaria à tribuna para tratar do tema. Faço nesse momento, mas creio que voltarei outras vezes. Em primeiro lugar, atribui-se à Petrobras um erro intencional com referência à compra da empresa Astra, que na verdade era uma associação estratégica entre a Petrobras e a empresa Astra na compra da refinaria de Pasadena ou Pasadena. Como que o negócio foi realizado? Primeiro, é bom considerar e esclarecer que foi feito antes da crise de 2008, 2009, antes da descoberta de petróleo na camada do pré-sal. Mais do que isso, 2007 foi a chamada Era do Ouro para a indústria petrolífera. Ali foi o recorde de consumo de gasolina no maior mercado do planeta, ou seja, o norte-americano. Se alguém imagina que há amadorismo numa decisão desta, só pode fazê-lo ou por ignorância, ou por má-fé, ou uma combinação de ignorância ou má-fé. Ou seja, a Petrobras, além de ter um corpo técnico altamente qualificado, ela se apoiou em pareceres de consultorias mundialmente reconhecidas, a CERA ou CIRA, bem como a McKinsey. E estas recomendavam a aquisição de unidades de refino no mercado americano, especificamente, e previam o crescimento da demanda por petróleo na década seguinte, até 2015, ou seja, nesse exato momento, com destaque para Ásia, América Latina e Estados Unidos da América. Alguém pode indagar com razão, mas o preço pago foi justo? Porque ao se ler o jornal, você vê os números em termos absolutos, sem nenhuma comparação, sem nenhuma contextualização. Não dizem, por exemplo, que o preço pago pela empresa de refino Pasadena, comprada pela Petrobras em sociedade com a Astra, foi 25% mais barato do que o preço médio de compra ou de venda de outras empresas. Portanto, quando o preço era de 9, eu vou encontrar aqui, eu falei que é 25% e mas eu quero dar o valor exato, era de 9.734 por barril, falando em dólares, a Petrobras pagou 7.200 dólares por barril. Terceira observação, se nós pagamos barato, por que que hoje muitos engenheiros de obra construída analisam que foi um mau negócio, mas não explicam o que é que ocorreu nesse período? E quando a presidência da República
de maneira límpida, de maneira absolutamente clara, como a presidenta Dilma sempre é, não é que costuma, sempre é, ela informou com a responsabilidade de quem tem a história que ela tem e com a responsabilidade acrescida de presidenta da República, que as informações que foram levadas para o Conselho de Administração da Petrobras eram apenas um resumo executivo de documentos que não foram integralmente levados para aquela reunião do Conselho de Administração. Algumas observações desta reunião do Conselho. Primeiro, foi aprovado por unanimidade. Segundo, tentam atribuir à então presidenta do Conselho, Dilma Rousseff, primeira mulher que presidiu, não o Brasil, mas também o Conselho da Petrobras, uma suposta incompetência administrativa. Pois bem, eu quero aqui fazer uma menção apenas, poderia fazer de outros, mas eu diria que é uma menção majestática para homenagear. Esteve presente o tempo todo desse debate um grande empresário brasileiro, que é exatamente o Gerdau. Esteve presente em quase todo esse debate aquele que é sobejamente conhecido no sistema financeiro nacional como homem extremamente competente, Fábio Barbosa. Bom, poderia dar outros exemplos, mas para dizer o seguinte, eu nunca vi ninguém chamar o Gerdau de incompetente, até porque seria uma profunda injustiça com ele. Outra observação, eu disse que normalmente o noticiário não contextualiza. O que eu quero dizer com isto? É que quando foi feito o negócio, é preciso esclarecer que a Astra havia gasto com a refinaria, antes da Petrobras, 126 milhões de dólares, 42 milhões na aquisição e mais 84 milhões em investimentos. A Petrobras investiu 190 milhões na aquisição. Os outros 170 milhões do negócio se referem à compra de 50% do estoque de petróleo que a refinaria possuía naquele momento. Ou seja, não era ativos apenas que estavam sendo comprados, era também o estoque em petróleo, aquele que é um produto em extinção na face da terra. Dito isto, o Citigroup também atestou, através de parecer financeiro, que este valor era justo diante do cenário econômico da época. Aí veio a crise. Veio a crise e não só houve uma redução do valor dos ativos da Petrobras, houve redução do valor dos ativos de todas as empresas de petróleo do planeta e de várias outras empresas de outro ramo de atividade econômica. Pois bem, na ata está dito que o Conselho de Administração aprovou a operação nos termos do resumo executivo relativo à matéria. Estou repetindo para frisar. Agora, o que é que o resumo executivo não contava, senhor presidente e demais pares? É que havia duas cláusulas. Uma, a chamada cláusula Marlim, que assegurava uma rentabilidade mínima de 6,9% à Astra, independentemente das condições de mercado. Isto é um absurdo, mas omitiram do Conselho de Administração da Petrobras. Outra questão que não estava naquele, digamos, resumo executivo, é a chamada cláusula Put Option, que obrigava a Petrobras a adquirir a participação da Astra caso houvesse divergência na condução da sociedade entre as duas. Se tais cláusulas fossem conhecidas pelo Conselho, a deliberação teria ocorrido em outros termos. Pois bem, por que é que ocorreria
em outros termos, sendo provável que o negócio talvez não tivesse acontecido. É que a cláusula Marlim impunha pesados custos financeiros para a Petrobras no caso de expansão da refinaria, o que levou, e a prova está aí, o Conselho de Administração a não autorizar novos investimentos no negócio. De outro lado, o interesse da Petrobras era a realização de uma parceria estratégica e não a aquisição integral da refinaria, como impunha esta outra cláusula, que é a put option. Pois bem, tanto é verdade que o mesmo Conselho de Administração recusou, em reuniões futuras, tudo em ata, a aquisição dos 50% remanescentes da refinaria. Então isso prova a seriedade do Conselho de Administração da Petrobras. O risco para a Petrobras se agrava com a crise econômica. Como eu disse, houve aí uma deterioração do valor dos ativos da empresa. Por esta razão, a Petrobras travou durante 5 anos, ou 4, entre 2008 e 2012, uma intensa disputa arbitral e judicial com a Astra, visando evitar a aquisição dos 50% remanescentes. Agradeço penhoradamente o meu presidente, Amaury Teixeira. Ocorre que depois de 4 anos de litígio, houve a decisão em última instância determinando a execução da cláusula put option, e houve a concretização da aquisição dos 50% remanescentes, que fizeram da Petrobras a controladora integral da refinaria de Pasadena. Recentemente, quero terminar da mesma maneira que terminei o discurso de ontem. Recentemente, com a recuperação da economia e, portanto, com o aumento do consumo de gasolina nos Estados Unidos e também em países emergentes, aquilo que era um mico durante um período, e isso são circunstâncias que não se controlam, porque está havendo recuperação, ainda que lenta, da economia norte-americana, o fato que a empresa já está dando lucro e que, portanto, hoje já se considera que o negócio, apesar de todas essas idas e vindas, se transformará, felizmente, numa boa aquisição por parte da Petrobras. Agradeço, presidente, a paciência. Que não que sejam menos importantes. Um segundo encaminhamento. Ministério de Santos, no meu estado de São Paulo.